Olá, como vão vocês? A comunidade cristã Libertar está novamente no ar e agora nós aproveitamos a oportunidade para pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal, para pedir a vocês que dêem um like, que dêem um joinha, ok? Muito obrigado. Novamente nós estamos aqui representando a comunidade cristã e nós vamos hoje comentar a respeito da participação da ceia, a chamada por alguns Ceia do Senhor, Santa Ceia ou qualquer outra denominação que deem. Hoje nós trataremos da situação em que as pessoas não se sentem dignas ou aptas a participar da ceia, ou quando o líder espiritual ele induz a pessoa a não se sentir apta ou digna de participar da ceia, a depender da sua situação social. Inclusive, outro dia eu estava assistindo um vídeo de Ney Santos, do canal Jesus Me Defenda, e eu me deparei com uma situação que eu achei até interessantíssima. Um assinante do canal estava lhe perguntando se era pecado ou não que ela, estando unida, não em casamento civil, não em casamento religioso, a um homem, poderia participar da ceia. Isso porque ela ouviu do seu líder de que ela não poderia porque estava em pecado. Ou seja, que a pessoa que não estava casada civil ou religiosamente não poderia participar da ceia. E ele levantou algumas questões das quais eu gostaria muito de ponderar e explicar para o meu público. Em uma das partes ele comenta o seguinte: por que a pessoa está em pecado, ela não poderia então participar da ceia? Pois bem, se nós nos ativermos ao texto bíblico, em que ele diz claramente que todos nós somos pecadores, nenhum de nós poderá participar da ceia se o principal requisito for esse, não estar em pecado. O texto bíblico ele é claro quando afirma em 1 João: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O texto bíblico que fala da instituição da ceia está em Lucas 22, 19 e 20. E assim fala o texto: tomando o pão, deu graças e partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Percebam que esse texto ele fala claramente da instituição da ceia. Outra situação importante que ele nos faz recordar é que, naquele momento da ceia, você se lembra quais os discípulos que estavam com Cristo? Naquele momento se encontrava aquele discípulo que até hoje é tido como traidor por muitos, o Judas Iscariotes. Ora, se Judas Iscariotes estava participando da ceia e fisicamente junto a Jesus, por que hoje você que apenas não tem um casamento civil efetivado, um casamento religioso efetivado, não poderá participar da ceia? Ou você acredita que a ceia tem poderes milagrosos, ou você se atém ao texto em que ele diz assim, o Cristo: fazei sempre isto em memória de mim. Ou seja, a ceia é um memorial. Ney levanta outra questão: os homens devem estar submissos às autoridades, porque, segundo o texto bíblico, elas foram ali colocadas por Deus. Mas também, se você analisar um pouco mais a lei, você vai perceber que já existe a situação da união estável, ou seja, a lei já admite outro tipo de união, até porque quem criou o casamento? Foi Deus ou foram os homens? Responda você. Eu conheci um pastor que ele dizia o seguinte: se a lei ela não se opuser
ao texto bíblico, ela deve ser seguida. Mas se ela se opuser, ela não deve ser seguida. Eu não vou entrar nessa seara, mas é algo a você pensar, a você meditar. Mais adiante, ele traz uma outra informação a respeito desse texto bíblico, em que as autoridades foram instituídas por Deus. Pois bem, se as autoridades foram instituídas por Deus, diz ele, quando você ultrapassa o sinal vermelho ou quando você extrapola o limite de velocidade permitido na via em que você está, por isso, você deixa de participar da ceia? Você já parou para imaginar isso? Pois bem, a intenção da nossa comunidade é fazer com que as pessoas comecem a entender e a refletir a verdade do texto. E é isto que eu estou trazendo aqui. Portanto, eu acredito que a questão da ceia, ela trata de uma relação de comunhão. Da ceia, todos podem participar. Da ceia, a ideia que se tira é uma ideia de comunhão, de compartilhamento, onde as pessoas estão ali para se confraternizarem, lembrando-se do sacrifício que Cristo fez por todos. Percebam que são todos. Ele não morreu por um, por dois ou por três. E além do mais, além de morrer, ele ressuscitou. E esse sacrifício vale para todos. Compreenderam bem? Todos. Esta foi mais uma mensagem que nós deixamos aqui pela comunidade Cristã Libertar a todos vocês que tiveram essa oportunidade. Rogamos novamente que vocês compartilhem esse vídeo. Muito obrigado.